Sabia que o Uruguai já foi parte do Brasil? Pois é, essa é uma parte pouco conhecida da nossa história, mas super interessante. Por quase uma década, o mapa brasileiro incluía todo o território uruguaio, que era chamado de Província Cisplatina. Isso mesmo, o Uruguai já foi oficialmente uma província do Brasil Império, com direito a leis, administração e até documentos brasileiros. Essa história é cheia de reviravoltas, batalhas sangrentas e rivalidades políticas que vão muito além do futebol. Foram anos de conflitos armados, disputas territoriais e muita tensão entre os países vizinhos. Hoje, vamos entender como o Brasil anexou e depois perdeu o Uruguai, e como tudo isso acirrou ainda mais a rivalidade com a Argentina, que também tinha interesse na região. As fronteiras do Brasil já foram bem diferentes do que conhecemos hoje, e a disputa pelo Sul foi uma das mais intensas e decisivas da nossa história, envolvendo muitos interesses econômicos e estratégicos. Imagina só, uruguaios nascidos naquela época tinham certidão de nascimento brasileira. Eles eram oficialmente cidadãos do Brasil, com todos os direitos e deveres. Mas como isso aconteceu? E por que o Brasil acabou perdendo esse território tão importante? O que levou a essa mudança tão significativa no mapa da América do Sul? Vamos desvendar juntos essa história cheia de tretas, tratados diplomáticos, batalhas e decisões políticas que mudaram o destino de uma região inteira. Para entender tudo isso, precisamos voltar no tempo, lá na época em que Portugal e Espanha disputavam cada pedaço do continente sul-americano. Então, bora embarcar nessa viagem histórica. Tudo começou com Portugal e Espanha, brigando ferozmente pelo controle da América do Sul, em uma disputa que ia muito além de simples rivalidade. Eram dois impérios poderosos, cada um tentando expandir seus domínios e garantir o máximo de riquezas possíveis. O principal alvo era a estratégica bacia do Rio da Prata, uma região cobiçada por sua localização privilegiada e pelo acesso facilitado ao interior do continente. Quem mandasse ali controlava não só as rotas comerciais, mas também o fluxo de ouro, prata e outros tesouros sul-americanos. Era uma questão de poder e sobrevivência imperial. Em 1680, Portugal decidiu agir e fundou a Colônia do Sacramento, bem na cara dos espanhóis, desafiando abertamente a autoridade da coroa espanhola na região. Como resposta, os espanhóis fundaram Montevidéu em 1726, estabelecendo uma base militar e comercial para proteger seus interesses e conter o avanço português. A partir daí, a região virou uma verdadeira terra de ninguém, com cidades mudando de mãos, fronteiras redesenhadas a cada novo tratado e acordos que raramente eram respeitados por muito tempo. Nesse cenário de incerteza, nasceu o gaúcho, seja brasileiro, uruguaio ou argentino. Forjado no fogo da fronteira, acostumado à luta, à liberdade e à vida independente. Os orientais, como eram chamados os habitantes da Banda Oriental, desenvolveram um forte espírito de liberdade e resistência, vivendo em pequenas comunidades rurais e defendendo sua autonomia. Liderados por José Artigas, um dos maiores símbolos da luta pela independência, sonhavam com uma nação livre, sem o domínio de Portugal ou Espanha e com justiça para seu povo. Essa rivalidade constante, somada ao desejo de autonomia, preparou o terreno para uma série de conflitos e revoluções que mudariam o destino da região. A tensão era tanta que a região parecia um barril de pólvora, pronta para explodir a qualquer momento, com cada faísca podendo desencadear uma guerra. E é justamente nesse clima de incerteza e perigo que a história começa a esquentar de verdade, com exércitos se preparando e alianças sendo formadas. Portugal, atento ao enfraquecimento da Espanha por guerras e crises internas, viu ali uma oportunidade de ouro. Sem hesitar, decidiu agir para expandir ainda mais seu território e influência na América do Sul. No início do século XIX, o Brasil vivia um momento único.
A família real portuguesa havia se instalado no Rio de Janeiro, fugindo das guerras napoleônicas na Europa. O país, que antes era apenas uma colônia, agora se tornava o centro do Império Português, com a corte trazendo luxo, cultura e novas ambições para a América do Sul. Aproveitando o caos político na Espanha, Dom João VI viu uma oportunidade estratégica e decidiu invadir a Banda Oriental, região hoje conhecida como Uruguai, expandindo o domínio português. Em 1816, um exército português bem treinado derrotou as forças de Artigas, o líder local, e anexou a região, transformando-a oficialmente na província Cisplatina, uma nova joia do império. A elite local, formada por grandes proprietários e comerciantes, preferiu a estabilidade e os privilégios garantidos pela monarquia portuguesa à incerteza das constantes revoltas e guerras civis. Mas a calmaria durou pouco. Logo veio a independência do Brasil, e a Cisplatina passou a fazer parte do novo Império Brasileiro, mudando novamente de mãos e de bandeira. No papel, tudo parecia resolvido. O Brasil ganhava uma província estratégica, rica em recursos naturais, com posição privilegiada no sul do continente. Mas, na prática, os orientais nunca aceitaram ser brasileiros. O sentimento de identidade local era forte, e muitos viam o novo domínio como mais uma imposição estrangeira. A semente da revolta estava plantada, crescendo a cada dia entre a população descontente, que sonhava com autonomia e liberdade. O povo local queria autonomia, não dominação estrangeira. Reuniões secretas e manifestações começaram a se espalhar, alimentando o desejo de independência. E a tensão só aumentava, com patrulhas nas ruas e olhares desconfiados por todos os lados, enquanto rumores de rebelião circulavam. O cenário estava pronto para o próximo conflito, com as rivalidades locais e internacionais prestes a explodir em guerra. E a rivalidade com a Argentina só crescia, tornando a região um verdadeiro barril de pólvora no coração do sul da América. A disputa pela Cisplatina foi o primeiro grande embate entre Brasil e Argentina. Para os argentinos, a região era uma província irmã, que deveria ser independente ou aliada. O controle brasileiro em Montevidéu ameaçava Buenos Aires e seus interesses. A Argentina apoiou secretamente os rebeldes orientais, fornecendo armas e abrigo. Dom Pedro I via a manutenção da Cisplatina como questão de honra e unidade nacional. A elite gaúcha também tinha interesses econômicos na região. O clima era de Guerra Fria, com desconfiança e rivalidade crescente. Essa tensão explodiria em breve. E a faísca estava prestes a ser acesa. O povo da Cisplatina não se sentia brasileiro e ansiava por liberdade. Em 1825, liderados por Juan Antônio Lavalleja, os 33 orientais cruzaram o Rio da Prata e iniciaram a rebelião. A bandeira Liberdade ou Morte inspirou centenas de gaúchos orientais a se juntar à luta. As cidades do interior caíram rapidamente e o domínio brasileiro começou a ruir. A Argentina declarou apoio aberto aos rebeldes, tornando o conflito inevitável. Dom Pedro I não aceitou a interferência argentina. Em dezembro de 1825, o Brasil declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata. Começava a Guerra da Cisplatina. O confronto entre Brasil e Argentina estava oficializado, e a luta pelo futuro do Uruguai estava em jogo. O Brasil tinha mais soldados e uma marinha superior, mas a guerra foi um desastre. O bloqueio naval brasileiro foi furado pela esquadra argentina de William Brown. Em terra, o exército brasileiro era desmotivado, mal treinado e enfrentava guerrilhas locais. A Batalha do Passo do Rosário, em 1827, foi uma derrota humilhante para o Brasil. A notícia abalou o império e aumentou a impopularidade da guerra. Mercenários europeus se revoltaram no Rio de Janeiro, criando ainda mais caos. O Brasil gastava fortunas e perdia moral, enquanto a guerra se arrastava sem fim.
A situação era insustentável para Dom Pedro I. O impasse só piorava. Por que o Brasil perdeu uma guerra que parecia fácil? As tropas brasileiras não tinham motivação. Lutar por uma terra distante não fazia sentido para a maioria. A guerra era impopular, cara, e aumentou impostos, irritando a população. Mercenários europeus eram caros, indisciplinados e se revoltavam quando não recebiam. A oposição interna chamava o conflito de Guerra do Imperador, um capricho de Dom Pedro I. Para piorar, a Inglaterra e a França pressionaram por um acordo, pois o conflito atrapalhava seus negócios. Os europeus queriam um Estado tampão, não um Brasil ou Argentina mais fortes. O Brasil estava isolado, endividado e sem apoio popular. A pressão internacional foi decisiva. O fim da guerra era inevitável. Com derrotas militares, crise econômica e pressão internacional, o Brasil teve que negociar. Em 1828, com mediação britânica, foi assinado o Tratado do Rio de Janeiro. Nem Brasil, nem Argentina. A Cisplatina virou a República Oriental do Uruguai. O Brasil perdeu território, dinheiro e prestígio. A derrota abalou a imagem de Dom Pedro I, que logo abdicaria do trono. O império saiu endividado e enfraquecido. Para a Argentina, também não foi vitória total. O grande vencedor foi o Uruguai, que conquistou sua independência. E a Inglaterra, que garantiu equilíbrio de poder e acesso ao porto de Montevidéu. O sonho do Império do Prata acabou ali. A perda da Cisplatina foi o primeiro maracanaço do Brasil. Uma derrota inesperada e dolorosa. Assim como em 1950, éramos favoritos e perdemos para um vizinho menor, mas determinado. Só que dessa vez, perdemos território, dinheiro e até um imperador. O impacto foi profundo, moldando nossas fronteiras e relações com os vizinhos. O maracanaço do futebol foi sentido por milhões, mas a Guerra da Cisplatina mudou o país. Qual derrota foi mais marcante para você? A guerra ou o futebol? Deixe seu comentário e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu, pessoal! Até a próxima!